Olá pessoal, donos de Fluence, tudo bem? Eu estou fazendo esse vídeo para comentar um problema muito comum no Renault Fluence de módulo de ABS, tá? Esse problema tem aparecido com muita frequência na internet, muitos donos de Fluence relatando defeito nessa peça, e é uma peça de valor bem elevado para substituição. Então eu acho que é interessante a gente comentar um pouco sobre ela e tentar esclarecer algumas dúvidas, tá legal? Esse vídeo não é para ser um vídeo definitivo sobre esse assunto. Eu vou colocar aqui as minhas opiniões e o que eu sei até agora sobre esse problema. Então, quem tiver mais informações ou quiser corrigir alguma coisa, deixa aí nos comentários para a gente também saber, tá legal? Esse aqui, no caso, é um Fluence GT, mas o problema é o mesmo para o Fluence Privilege, tá legal? Que são os modelos equipados com controle eletrônico de estabilidade. Carros como Fluence Dynamic, Fluence Expression e Fluence GT Line, que não possuem controle de estabilidade, não precisam se preocupar com isso, tá? Porque mesmo que venham a ter problema de ABS, é uma peça barata, simples de se conseguir usada, tem aí por 300, 400 reais peças em ótimo estado na internet para se comprar, então não é um grande problema. Agora, para quem tem um Fluence com controle eletrônico de estabilidade, essa peça custa na concessionária cerca de 5 mil reais, tá bom? Entre 5 mil e 5.200. E o pior, não se encontra na internet à venda com facilidade. Quando tem uma ou outra peça à venda, ela logo sai e os donos acabam não conseguindo comprar, tá legal? Primeiro vamos falar do que acontece. Essa peça, ela fica num local onde, por algum motivo, entra água e acaba molhando esse módulo. Eu vou mostrar para vocês primeiro onde fica, tá bom? Ó, reparem aqui na tubulação do ar-condicionado, tá? Essa tubulação aqui, e aqui em cima a famosa churrasqueira, tá? Essa peça eu não consigo nem mostrar para vocês onde ela fica lá atrás, tá? Não tem como ver por aqui, mas o que acontece? Eu não sei se é pela churrasqueira, pode ser por aqui, por algum problema de vedação, ou por baixo do carro, mas o fato é, entra água nessa peça, tá? E acaba por danificar ela. Quais são os problemas mais comuns? Primeiro eu vou começar explicando para vocês do que é composto o módulo de ABS do Fluence, tá? Deixa eu virar ele aqui. São basicamente 3 partes que a gente tem aqui. Essa peça é vendida completa, tá? Ela não vende separado, não tem como trocar ou uma ou outra peça pela Renault. Mas aqui a gente tem um motor elétrico, tá? Esse motor elétrico gira a bomba que fica aqui dentro do bloco hidráulico. Aqui a gente tem então o bloco hidráulico com as válvulas de controle do ABS, que é o que faz o controle da frenagem através aqui das saídas de freio. Nesse lado aqui a gente tem a parte eletrônica, tá? E também aqui o conector elétrico, tá? Onde costuma dar o problema? Ou no motor elétrico ou no bloco hidráulico, tá? A água costuma entrar por essa parte aqui. Existe uma vedação aqui, tá? Mas ela não é suficiente. Com o tempo acaba entrando água dentro do módulo. Então o que acontece? Muitas vezes quando dá a falha que acusa lá no painel, defeito de ABS, controle de estabilidade, se você entrar com um scanner no carro, um dos erros que podem aparecer é o 4020, que é o problema de controle do módulo do motor elétrico, o módulo da bomba. Se for esse erro que acontecer, ou um erro relacionado a motor elétrico, a bomba, muito provavelmente queimou o motor, tá? Esse motor ele não vende separado, não tem, a Renault não fornece essa peça.
Ou outro problema que pode acontecer também em função da entrada de água é dano nas válvulas do bloco, tá? Esse bloco hidráulico aqui, ele entra água dentro também pela vedação aqui do motor e acaba danificando. Menos comum é a entrada de água na parte eletrônica. Não sei se por ter uma vedação melhor de repente, mas é bem mais raro estragar a parte eletrônica desse módulo. Pode acontecer, mas não é tão comum. O que o pessoal tem feito para reparar, tá? Falando bem do correto, tá? Falando da parte correta, esse módulo não tem reparo, tá? Teria que trocar o módulo. Só que como é uma peça que custa em torno de R$5.000 na concessionária, muitas pessoas têm tentado fazer o reparo e algumas com sucesso. Se você tem um módulo desses, pessoalmente, se você tem um profissional que trabalhe com esse tipo de módulo, que faça esse tipo de conserto, vale a pena a tentativa pelo valor elevado da peça. Talvez você nem consiga a peça usada à venda, né? Então é uma tentativa a se fazer. Se você não tiver um profissional que trabalhe com módulo e quiser testar, tem uma maneira bem simples, tá, de fazer esse teste. Você remove a parte eletrônica, são 4 parafusos, e vai ter acesso à alimentação elétrica aqui da bomba, do motor da bomba. Colocando 12 volts nesse motor, ele tem que ligar. Se não estiver ligando o motor elétrico, uma alternativa simples de manutenção seria a substituição apenas do motor elétrico, tá? Ele pode ser substituído por um motor de uma outra peça, de um Fluence comum, que não tenha controle de estabilidade. Ele é fixado por esses 4 pontos, tá? São 2 nesse lado e 2 desse outro. Tem que cortar essa fixação aqui, tá? É simples de cortar isso aqui, remover o motor e colocar o motor de outro carro. Pode ser do Fluence normal, não precisa ser do Privilege, que o motor é o mesmo, tá? Dá para fazer esse teste. Normalmente entra água na bomba, danifica, queima e por isso o módulo para de funcionar. Então essa seria uma das alternativas. Se o problema for além da bomba, tiver no bloco hidráulico, o ideal é a substituição do módulo. Eu pessoalmente só recomendo esse conserto se você não puder arcar com a troca da peça completa, tá? Porque como envolve segurança do veículo, colocar uma peça nova é sempre melhor. Eu optaria primeiro por uma peça usada de boa qualidade e só em último caso o conserto, tá? Mas para deixar registrado que é possível, é uma peça de valor muito alto. Eu sei que muitas pessoas não vão ter como pagar uma peça nova e de repente não vão achar uma usada. Então eu acho que é válido. Agora falando sobre os códigos dessa peça, que é algo que gera muitas dúvidas, tá? Vamos olhar a etiqueta dela aqui. Vocês podem ver alguns códigos. O primeiro ali em cima é o código Renault, tá? Com final R. Esse é o 476601563R. Esse código muda bastante. Até em carros do mesmo modelo, do mesmo ano, tem uma variação desse código. O código bem abaixo, aquele ATE 10.0212, é o código da peça na ATE, que é o fabricante do módulo. Já o número logo acima, 95CT2AAY2, que é realmente o código dessa peça e que vocês têm que se preocupar, tá? A peça tem que ter esse código igual, finalizado em Y2. O Fluence normal, que não tem controle de estabilidade, ele vai ter o mesmo código terminado em Y1. Não serve, tá? Não adianta colocar no carro que não vai dar certo, vai continuar gerando erro. Então isso é uma das características dessa peça. Aqui a gente tem logo acima também escrito CDC e a fabricação na Alemanha, que também é uma característica que só tem nessa peça com controle de estabilidade. Olhando no outro lado aqui, deixa eu virar ela. Ó, nessa parte aqui vocês também podem ver escrito ali, ó, tá de cabeça para baixo, mas está escrito CDC/ESP, tá? Esse é o módulo eletrônico.
Se não tiver escrito CDC/ESP, é porque o módulo não serve no carro, não vai ter o controle de estabilidade, tá? Ele encaixa tudo, mas não vai resolver, vai continuar gerando erro no carro. Então, se você estiver procurando uma peça, sempre se atentar a esse código, final Y2, e se for possível, quando colocar o módulo novo, fazer uma vedação melhor para que evite a entrada de água nele, tá? Tentar cobrir o módulo de alguma forma para evitar esse problema. O ideal seria que a gente fizesse isso antes de acontecer o problema. Só que como vocês viram, o acesso ali não é nada simples, a mão de obra é cara para chegar lá. Se for um GT é pior ainda, porque tem mais peças para desmontar. No Fluence normal não é tão complicado, tá? Mas no GT complica bastante o acesso a ela. Então é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida que tiver, sugestão, quem souber de mais informações sobre isso, deixa aí nos comentários para a gente tentar chegar na melhor forma de solucionar esse problema, já que é algo que tem afetado bastante aí os proprietários de Fluence com controle de estabilidade, tá? Eu vou deixar agora no final do vídeo também algumas fotos mostrando como que fica essa bomba, esse motor elétrico quando entra água, tá? De alguns colegas que fizeram o conserto e mandaram as fotos dele. Abraço, até mais!